Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fátima, da comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo. E eu vim aqui para contar uma história bíblica para vocês muito bonita. Mas antes, eu quero agradecer a Deus por ter dado a nós essa oportunidade. E agora eu quero apresentar para vocês a irmãzinha Érica. A paz, crianças, tudo bem com vocês? Então tá bom. Então, como a tia Fátima falou, hoje vamos contar uma história bem legal de um personagem bem legal da Bíblia. Então, crianças, é isso mesmo, um personagem bem legal. Mas vocês estão perguntando aí, nossa, mas o que é aquela roupa que as tias estão usando? Essas roupas aqui, elas são trajes típicos daquela época, certo? Porque essa história é uma história bíblica e nós sabemos que a história bíblica aconteceram há muitos anos atrás. E as pessoas se vestiam desse jeito, tá bom? Por isso que nós viemos vestidas assim, para a história parecer mais real para vocês, tá bom? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu estou com muita saudades de vocês. Já faz mais de 4 meses que a gente não se vê, que a gente não tem cultinho. Então, a saudade é muito grande, tá bom? Mas, em nome de Jesus, logo nós estaremos no templo, tá bom? Todos juntos, congregando, louvando e adorando o nome do Senhor. Então, vamos começar a nossa história? Tia Érica, a senhora quer começar a história, tia Érica? Eu quero. Então vamos lá, crianças? Estão preparados? Então tá bom. A história que nós vamos contar hoje, que é muito legal, é de um menino, certo? É de um menininho que escolheu servir a Deus. A gente não vai falar o nome dele ainda. A gente vai? Não, nós não vamos falar o nome dele ainda. Vamos ver quem é que vai adivinhar o nome deste menino. Vocês comentem aí. Se vocês souberem quem é que é esse menino, vocês falam pro papai, pra mamãe, ou pro outro irmãozinho, ou pra irmãzinha. Deve ser. E fala o nome. Deve ser. E fala o nome. Tá bom? Mas antes de nós começarmos a história desse menino, a tia Érica vai ler o nosso versículo base, tá bom? Certo. O versículo base, crianças, está em 2 Pedro 3,18. Vamos lá abrir nossa Bíblia? Então vamos lá. Vamos lá, certo? 2 Pedro fica quase lá no final da nossa Bíblia. Vamos lá que a tia vai achar também. 2 Pedro 3,18. Se o papai e a mamãe estiver na sala ou na onde vocês estão e a criança, vocês não conseguirem achar, pede ajuda para eles, que eles ajudam você. Então, tia Érica, mas eu acho que eles sabem procurar na Bíblia. É verdade. Porque no cultinho eles já procuram na Bíblia. Então vamos lá. Vamos lá então ler 2 Pedro 3,18. Cresceram, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Esse menino, ele morava numa cidade chamada Listra. Nome muito conhecido, né? Listra.
essa história se passa há muitos anos atrás, tá bom? Como eu falei. Esse menino, ele era cuidado, muito bem cuidado. Sabem por quem? Pela mãe dele, que se chamava Eunice, e pela avó dele, que se chamava Lloyd. Ah, já sei que alguém já acertou o nome do menino. O pai dele era grego. E, crianças, essa criança foi criada, esse menino foi criado ouvindo as Sagradas Letras. O que é as Sagradas Letras? Eram as Sagradas Escrituras, né? É como eles chamavam. Então, no lar deste menino, ele tinha muito exemplo da avó e da mãe, porque elas já liam as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. Então, elas já conheciam a Deus. E vocês pensam que a casa desse menino era uma casa de brigas? Não era. Era uma casa onde se vivia bem. A avó e a mãe procuravam dar exemplos para esse menino e ensinavam ele como elas podiam, certo? Até que passou algum tempo, elas receberam na cidade um apóstolo. Esse apóstolo chamava-se Paulo. E essa visita a Listra foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E lá ele conheceu o menino, que já não era mais menino, já era um adolescente. E alguém já descobriu o nome desse adolescente? Então, vamos falar para vocês e vamos ver quem acertou. Como que era o nome desse adolescente, desse menino que cresceu, tornou-se um adolescente? Irmã Érica? Ó, para deixar vocês um pouquinho mais curioso, a primeira letra do nome dele é T. Alguém já sabe? E depois I. Quem acertou? Eu vou falar. É Timóteo. Isso! Muito bem. Tenho certeza que vocês acertaram, tá? Eu sei que vocês acertaram o nome dele. Então, esse adolescente se chamava Timóteo. E quando Paulo foi a Listra, na cidade do nosso Timóteo, eles foram ouvir as pregações do apóstolo Paulo. E Timóteo se interessou pelas pregações. E chegava em casa, ele, a avó dele, Lloyd, e a mãe dele, Eunice, ficavam falando sobre as pregações, ficavam estudando, né? Discutindo assim num bom sentido, né? O que a pregação de Paulo estava ensinando, porque Paulo ensinava. E o menino Timóteo viu que aquelas pregações parecia que estava falando com ele. E ele começou a se alegrar, a se interessar por tudo aquilo que Paulo falava, a se interessar mais ainda, porque ele já ouvia a avó e a mãe falar. Mas sabe o que a gente está esquecendo também de falar para eles, para as crianças?
o significado do nome Timóteo. Ah, é verdade. O que será que significa o nome Timóteo? O que será, tia Érica? O significado do nome Timóteo quer dizer honrado por Deus. Olhem só, o nome dele já era um grande nome. Então vamos continuar a história? Vamos. Quer prosseguir, tia Érica? Então vamos. Como a tia Fátima falou, então o menino Timóteo, desde criança, ele veio sendo ensinado pela sua avó e pela sua mãe, certo? Que já conheciam as escrituras. E elas falavam sobre as escrituras para ele, certo? Quando Timóteo ficou mais moço e coincidiu de Paulo ir visitar a cidade dele, que é Listra. o menino Timóteo, ou seja, o rapaz Timóteo, foi ouvir as pregações do apóstolo Paulo e ficou muito interessado nas histórias que ele contava sobre Cristo Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele pregava o que Cristo fez no mundo por nós, que foi o quê, tia Fátima? Foi morrer pelos nossos pecados. Isso mesmo. Ele ensinou a nós amarmos o nosso próximo. Isso mesmo. Nosso próximo, né? Isso mesmo. Então, como o apóstolo Paulo pregava o amor de Cristo, pregava sobre uma fé inabalável, Timóteo ficou encantado por essa história de Cristo e quis saber cada vez mais, como se Deus estivesse falando com ele diretamente através da boca do apóstolo Paulo, certo? E Timóteo, como já era um rapaz que conhecia bem as escrituras por causa da mãe e da avó, ele quis então começar a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias, certo? Certo. E que mais, irmã? Então, né? Mas Timóteo percebeu também que nas pregações do apóstolo Paulo, ele ensinava muito sobre a igreja, como que devia uma igreja funcionar, como que os presbíteros, os diáconos, as mulheres deviam se comportar, né? E ele exortava mesmo as pessoas. O que é exortar? Exortar ele chamava a atenção das pessoas para que as pessoas fizessem as coisas certas. E Timóteo sentia que alguma coisa dentro dele estava o chamando, né? Alguma coisa no coração dele, que é o Espírito Santo, estava chamando para que ele seguisse aquilo, para que ele aprendesse daquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Era coisas sobre misericórdia, né? Sobre perdão, sobre andar certo, sobre o que falar, sobre o que vestir, tudo certo. Para quê? Para não desobedecer a Deus, certo? E o apóstolo Paulo, ele já sabia muito de Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo viveu lá um pouquinho depois da época de Jesus. Um pouco depois que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, né? Então, ele passava nessas pregações, ele passava aquilo que ele tinha vivido. Porque o apóstolo Paulo, vocês lembram, né, crianças? Ele perseguia os cristãos, não é verdade? Ele viveu aquela fase má de perseguição aos cristãos. Mas um dia, Deus deixou ele cego, lembram? Lembram dessa aulinha? Que Jesus deixou Paulo cego, colocou escama nos olhos dele, porque ele perseguia os cristãos? Então,
Paulo conhecia muito, viveu muito, ele tinha um testemunho maravilhoso. E ele nas pregações dele falava isso. E parecia que ele estava falando diretamente para Timóteo. Olha, Timóteo, parecia que ele falava, aprenda isso, Timóteo. Aprenda isso que eu estou falando, porque você vai ser um grande evangelista. Não é, Tia? É verdade. E Timóteo foi ouvindo aquelas histórias e o coração dele foi se enchendo de alegria de ouvir aquelas palavras que soavam tão bonito, né? Falando de Deus, do amor de Jesus, certo? Do que era certo, do que era errado para os cristãos fazerem, né? E aí, então, quando Paulo foi embora, depois de algum tempo, ele voltou novamente e passou pela cidade de Timóteo, certo? É verdade. Aí o que aconteceu? Aí Timóteo, com toda a fé que ele tinha no Cristo Senhor, resolveu seguir Paulo. Para quê? Para evangelizar todas as pessoas, todas as nações. Porque foi isso que Deus quis para Timóteo na vida dele. E quis isso não só naquele momento. Deus sabia desde quando ele era pequenininho, desde quando a mãe dele escolheu aquele nome, que seria honrado por Deus, certo? Então, Timóteo, honrando a Deus, falando sobre o Evangelho, Deus também honraria Timóteo, certo? Certo, correto. E olha só, foi como a tia Érica falou, na segunda viagem de Paulo, ele voltou a Listra. Aí ele já encontrou um Timóteo jovem, adulto, né? Cheio do Espírito Santo. Então, Paulo continuou as pregações e Timóteo continuou absorvendo, continuou aprendendo. E quando Paulo foi embora, ele chamou Timóteo para ir junto. Olha que maravilha! Por quê? Porque todo mundo, não pensa que Paulo chegou ali e falou, olha Timóteo, vamos comigo? Não, Paulo, ele saiu perguntando para as pessoas, como que é Timóteo? Como que é? Como que é a vida dele? Como que ele faz? Ele é uma pessoa boa? E todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo testemunhava o bom caráter de Timóteo. Sabe por quê, crianças? Porque Timóteo foi criado, ele veio desde menino. Lembra? Que desde menino ele foi crescendo, num ambiente onde a palavra de Deus era constantemente ouvida. Constantemente ele ouvia a palavra de Deus de pessoas em quem ele podia confiar. E quando o apóstolo Paulo chegou na cidade, aí ele se entregou mesmo a Cristo. Porque o apóstolo Paulo era um homem também de caráter. Era um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, crianças, é assim a história de Timóteo. E Timóteo viajou para o mundo inteiro, dando o testemunho dele, falando de Jesus, evangelizando as pessoas, evangelizou muitas nações. Vocês gostaram da história de hoje? Eu gostei. É uma história maravilhosa, né, tia? É verdade. Uma história maravilhosa, um exemplo de pessoa, né,
que foi desde pequeno ouvindo e seguindo os caminhos de Deus. Ouvia das pessoas coisas boas. Ele nunca deu ouvido às coisas ruins, a outros deuses. Ele sempre seguiu o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus verdadeiro, que é o nosso Paizinho amado. É verdade. Então, mais uma mensagem que essa história de Timóteo nos traz, que devemos ser sempre bons cristãos, tanto na nossa casa quanto fora de casa. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós e vejam o reflexo de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Ok? Amém? Então é isso, crianças. E nós vamos ficando por aqui, tá bom? Quem sabe ainda a gente volta para contar mais histórias bíblicas, tá bom? Mas antes, para encerrar, eu vou pedir para a irmã Érica, para a tia Érica, fazer a oração final, tá bom? Amém. Agora vocês coloquem o pedido de vocês, como a gente sempre faz nos nossos cultinhos noturnos, aos domingos, né? Cada um fala para quem quer pedir oração, né? Para alguma pessoa da família necessitada, um amiguinho. Então, por esse momento que nós estamos passando, um momento difícil, né? Que vocês mesmo crianças já estão sabendo, né? Estão afastados da escola. Para que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que a humanidade se ajoelhe diante de Deus e peça perdão pelos erros, né, que nós cometemos, para que Deus possa livrar-nos desse mal o mais breve possível, tá bom? Então a tia Érica vai orar e vocês vão em pensamento colocar a pessoa que vocês querem que essa oração atinge, tá bom? Então, vamos fechar os olhinhos, vamos pensar em Deus e nas pessoas que nós queremos orar por elas. Certo. Amém, irmãozinhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Papai do céu, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar ouvindo a sua palavra, mesmo sendo ela através dessa live, esse cultinho online, certo? Senhor amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor proteja cada criança do mundo, Senhor, livra elas de todo mal, Senhor, e que essas crianças, Senhor, cresçam, Senhor, andando em seu caminho, Pai amado. Senhor, abençoe também os papais e as mamães e toda a família, Senhor. Senhor amado, pedimos para que em breve possamos nos encontrar novamente na nossa igreja, na sua casa de oração, Pai amado. Tudo isso te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém! Então é isso, crianças. Beijo para vocês. Tchau. E até a próxima. E não esqueçam de dar um like. Tchau.